Muitas ações do varejo em 2025 tiveram altas expressivas e estão deixando muitos investidores felizes da vida. O ponto é que existem diversas vertentes do varejo. A gente não está falando aqui só de linha branca, que é onde Magalu e Casas Bahia, por exemplo, atuam, e sim de um universo muito maior. Enquanto muita gente foca nesse varejo, Magalu e Via Varejo, antiga Via Varejo, na verdade, agora Casas Bahia, tem outras empresas do setor do varejo que estão performando muito bem e que tem pouca gente olhando. Então, no vídeo de hoje eu trouxe um relatório do Banco BTG Pactual para vocês, falando de algumas ações, algumas empresas listadas aqui na B3 do setor de varejo, mas que estão em outros segmentos, Então a gente tem varejo alimentício, varejo fitness, varejo de moda e vestuário, varejo alimentar e assim por diante. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual é a visão do BTG para algumas empresas desses segmentos e também vou passar aqui com vocês quais que podem ser as oportunidades de acordo com o BTG Pactual. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital. Já me contem aí nos comentários, você investe no varejo? E se sim, qual empresa que você está investindo? A empresa mais falada eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre. Mas bora lá para o vídeo de hoje, sem enrolação. Então, como de costume, pessoal, já trouxe aqui o relatório todo sublinhado, já destaquei os principais pontos. O que tiver em verde aqui são pontos positivos, segundo o BTG. O que tiver em azul são pontos neutros, que o BTG está falando alguma coisa que não é nenhum ponto positivo ou negativo. E o que tiver em vermelho são os pontos negativos aqui. E o relatório já começa assim: o momento do setor de varejo. A combinação da melhora dos fundamentos das empresas e o melhor momento macroeconômico ajudam a explicar o desempenho superior das ações do varejo nas últimas semanas. E a partir de agora, o banco acredita que novos ganhos nas ações do varejo dependem de dois fatores. O primeiro é uma queda contínua nas taxas de juros reais de longo prazo, ou seja, a taxa de juros nominal, a taxa Selic, menos ali a inflação esperada, e também revisões positivas nos lucros. Ou seja, o que pode impulsionar as empresas do varejo a partir de agora, na visão do BTG, é, primeiro, quedas aí estruturais nas taxas de juros e também melhorias de resultados por parte das empresas. Então aí temos dois pontos, um macro e um micro de cada empresa. E aí o BTG fala de alguns papéis aqui, E começa pelas ações da Smart Fit. Então, o trimestre foi marcado por uma forte expansão da receita líquida, que subiu 33% no ano contra ano, chegando a 1,8 bilhão de reais. E a mensagem principal aqui da Smart Fit, ela é muito simples. Mais de 50% da receita é gerada fora do Brasil, ou seja, a Smart Fit tem uma presença já internacional, o que é bom, e a tese de investimento é apoiada por escalada incomparável, ou seja, vão abrir cada vez mais unidades da Smart Fit, números de alto retorno com margens em melhoria por meio da alavancagem operacional e exposição ao mercado fragmentado com espaço para consolidação. Ou seja, a tese da Smart Fit é baseada em crescimento rápido e crescimento também com rentabilidade, com eficiência e exposição ao mercado fragmentado, ou seja, tem muita academia de bairro ou até de redes menores. E é aí que a Smart Fit pode entrar e ganhar mercado. E agora a opinião do BTG. Em nossa opinião, a Smart Fit continua sendo uma história única de crescimento de longo prazo na América Latina. E eles reiteram a recomendação de compra do banco. Ou seja, na visão do BTG, Smart Fit é um bom papel aí do varejo. Depois eles falam aqui de Lojas Renner. Essa aqui muita gente gosta e muita gente não gosta nem de ouvir falar. Mas vamos lá, após o primeiro TRI de 25, vale destacar 5 pontos a serem observados aqui para a Renner. O primeiro, a estratégia de preços está mais equilibrada, descontos menores e maior proteção contra a volatilidade cambial e ganhos de eficiência devem acelerar a partir do segundo semestre desse ano. O penúltimo ponto é, a Realize continua sendo uma alavanca de crescimento com originação cautelosa e apoio de financiamento interno e uma expansão seletiva planejada para 2025, de 25 a 35 lojas em todas as marcas. E a mensagem principal aqui das lojas Renner para o BTG é a seguinte: a Renner está num setor que sofreu uma disrupção recente, ou seja, mudou muita coisa, então entrou muito e-commerce, concorrência local e internacional,
o consumidor optando por produtos mais baratos após o pico ali da pandemia e plataformas de créditos proprietárias enfrentando mais concorrência das fintechs. Ou seja, a Renner não ganhava dinheiro só vendendo roupa, ela ganha também concedendo crédito para as pessoas. Mas com o avanço das fintechs no Brasil, como PicPay, Mercado Pago, Nubank e assim por diante, esse tem sido ali um segmento que está tendo mais concorrência, ou seja, está mais difícil para a Renner operar nele. Mas apesar de apresentar fundamentos menos atraentes do que os níveis históricos, a Renner ainda oferece uma combinação decente. Então tenham atenção aqui à palavra, uma combinação decente. Então dá para captar aqui que na visão do BTG, Renner talvez não seja o papel mais óbvio no setor de varejo. Bora lá para o próximo. Aqui, agora a gente vai falar da Azas, a antiga Arezzo que se somou com a Soma e hoje é o maior conglomerado de moda do país. Então a empresa reforçou que está buscando uma estratégia disciplinada e voltada para a eficiência, centrada no controle de custos, proteção de margens e otimização de capital. Então aqui, segundo o BTG, o impulso das vendas continua forte, especialmente na marca Farm, que é uma marca de luxo, e também na Hering, que tem um sólido crescimento, e operacionalmente a Azas está desacelerando as vendas para as franquias para garantir o alinhamento das vendas e usando as sinergias da fusão entre Arezzo e Soma para otimizar custos e operações. Ou seja, duas grandes empresas se fundiram e aí, como elas têm muita coisa em comum ali, eles conseguem enxugar times, enxugar sistemas e tudo isso se reverte nisso aqui, ó, otimização de custo e operação. A mensagem principal do BTG para a Azas é a seguinte: a ação subiu muito aí nos últimos tempos, subiu 80%, 90%, mas mesmo assim ainda parece ser uma boa opção, na visão do BTG. Lembrando, pessoal, aqui não é nenhuma recomendação, eu só estou passando o conhecimento para vocês. Recomendação eu só posso fazer para os nossos clientes da Deny Capital. E aproveitando, se você ainda não é cliente da Deny Capital, se inscreva aqui no nosso WhatsApp, agende uma conversa com um dos nossos consultores para você ser totalmente guiado no caminho aos primeiros 100 mil, aos primeiros 500 mil e ao primeiro tão sonhado milhão. Mas bora voltar lá para o vídeo. A outra empresa que eles falam aqui é a mais conhecida talvez, Mercado Livre. Então olhem aqui, ó, embora o Meli seja a nossa top pick há anos, ou seja, a ação que eles consideram a melhor do setor e tem um desempenho claramente superior ao das ações da América Latina, ela continua sendo uma história de múltiplos elevados. E o que isso aqui quer dizer? Que o valor da cotação do Mercado Livre é precificado para a perfeição. Ou seja, se acontecer alguma coisa que não está no script ali do que os investidores esperam, as ações podem sofrer e sofrer bastante. E é justamente o que o BTG fala aqui. Então eu não vou ler tudo, mas eles falam o seguinte: investir no Meli significa essencialmente assumir a sua expansão consistente e todos os seus resultados positivos para os próximos trimestres. E a mensagem principal do BTG é: vemos o Meli à frente dos pares, com níveis de take rate em melhoria, ou seja, ela consegue ganhar mais por venda ali, e lucratividade saudável, apoiada em serviços adicionais oferecidos em sua plataforma. Ou seja, o Mercado Livre hoje não é só uma plataforma de vendas. Eles têm também um ecossistema financeiro, ecossistema de logística e por oferecer tudo isso, os vendedores muitas vezes e também os clientes preferem comprar no Mercado Livre. Então ele ter essa estrutura robusta é muito positivo para a empresa. Agora a gente tem outra empresa aqui do segmento de vestuário, que é a C&A, uma empresa menor que a Renner, por exemplo, que atua ali no mesmo segmento, praticamente uma competidora direta. Então aqui na C&A, a mensagem do BTG é a seguinte: a C&A segue aumentando a produtividade de suas lojas e a lucratividade de suas operações no último trimestre, enquanto seu negócio de crédito ajuda a impulsionar as vendas. E no negócio de crédito, eles também adotaram uma postura mais conservadora, o que vai reduzir o risco em um cenário de taxa de juros mais alta no Brasil. Ou seja, o crescimento aqui da C&A está muito pautada no seu braço financeiro, que está sendo mais conservador ao conceder crédito, de olho no futuro. Afinal, quando ele é mais conservador, a chance de inadimplência lá na frente fica menor. E aí, os riscos também diminuem. Ou seja, o BTG vê com bons olhos aqui o crescimento da C&A, que na minha visão acaba não sendo uma empresa boa assim para se investir.
é quase que uma small cap ali, né? Então você tem que analisar muito bem se cabe uma ação como a C&A na sua carteira. Por fim, o BTG ainda tem duas empresas aqui, mas eu vou falar só das próximas, tá? A última a gente já tem um vídeo completo no canal. Mas ele fala aqui também de Grupo Mateus e Assaí, que são duas empresas do varejo, só que o varejo alimentício, que é muito mais essencial do que todos os outros que a gente tratou até agora. Então a mensagem principal é: o Grupo Mateus continua se destacando com uma tese de crescimento no setor, apoiado por sua expansão no Nordeste, estrutura de custos disciplinada, ou seja, a empresa não está gastando loucamente, e maturidade comercial, o que resulta em uma melhoria sustentada das margens, como visto no início desse ano. Ou seja, traduzindo aqui para vocês, o BTG falou que o Grupo Mateus tem uma forte previsão de expansão, principalmente na região Nordeste, e como eles têm um know-how, um conhecimento muito grande do setor, toda essa expansão vai ser com custos controlados, o que vai aumentar o quanto de lucro entra no bolso do acionista. E enquanto isso, o Assaí tem se tornado cada vez mais uma tese de geração de fluxo de caixa livre, com yield estimado em 10% em 2026, e de desalavancagem, com os resultados do primeiro trimestre levando a revisões positivas nos lucros. Ou seja, o Assaí consegue gerar muito caixa ali e também está diminuindo a sua dívida, a sua alavancagem. E tudo isso é muito bom, afinal contribui ali para o banco ter uma margem melhor, a rentabilidade melhor e assim por diante. Para o banco não, para a empresa. E por fim, o BTG fala da Raia Drogasil. Mas a gente já tem um vídeo completo sobre a empresa aqui no canal, então voltem em 2, 3 semanas no máximo, vocês já vão ver lá. E lá a gente trata em detalhes a tese da Raia Drogasil. Mas, para passar aqui uma pincelada, o primeiro trimestre foi um ponto baixo e continuamos a ver a Raia como uma empresa premium e com uma tese de carrego. Ou seja, mesmo com resultados abaixo do esperado, o BTG acredita que a RD Saúde ainda é uma boa empresa e que vale a pena carregar para o longo prazo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falamos aqui sobre algumas empresas aí do varejo, não necessariamente varejo da linha branca. Então, primeiro, quis trazer aqui para vocês outras opções no varejo e também explicar um pouquinho mais da tese, dos desafios de cada uma dessas empresas. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.